Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor. Estamos aqui para louvar, honrar e agradecer o nome do nosso Deus. Né? É só Ele, é Deus. Vamos nesse momento, eu vou pedir para os irmãos aqui se colocarem em pé. Vamos estar orando ao nosso Deus para que Ele esteja na direção deste culto, porque nós sabemos que Ele está aqui presente no nosso meio, para que Ele esteja usando a cada um de nós como seus instrumentos, como instrumentos nas suas mãos. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, glorificado e honrado seja o Teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus, vai de encontro, ó Pai, a cada coração, a vida de cada irmão, a cada família, Senhor, aqui representada, ó Pai. Que o Senhor esteja fazendo uma visita, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja incomodando, esteja falando com cada coração, com cada pessoa, com cada membro aqui da nossa igreja, ó Pai. Senhor nosso Deus, que o Senhor traga, Senhor, um grande avivamento aqui neste meio, Senhor, no nosso meio, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que possamos sempre estarmos avançando, sempre avançando, não recuar, jamais. Porque o Senhor é Deus, o Senhor não recuou quando o Senhor derramou seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós. É assim que nós devemos também seguir o teu exemplo, Senhor. Nós somos os teus discípulos, nós somos os teus servos, nós somos, Senhor, a igreja representa o Senhor aqui nesse mundo, nessa terra. E que possamos fazer a diferença, que possamos cada vez mais ter mais disponibilidade, ter amor pela Tua obra, Senhor. Que cada dia possamos dizer: eu te amo, Senhor, porque o Senhor é digno do nosso amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É assim que nós devemos ser, a cada dia mais, amarmos ao Senhor. E que o Senhor vá de encontro a cada coração, que o Senhor vá de encontro, entre com a cura, Senhor, que aqueles que precisam da cura física, ó Pai, da cura espiritual também, que o Senhor entre nesse momento, que o Teu Santo Espírito visite a cada um de nós, ó Pai. Esteja, Senhor, conosco. Esse culto é para Ti, que o Senhor possa aceitar com um cheiro suave e agradável, que possa chegar até o Teu altar, até o Teu trono de graça, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém? Ainda em pé, eu vou convidar os irmãos do louvor. Nós vamos estar aqui louvando e honrando o nome do nosso Deus. Amém? Graça e paz, igreja. Pessoal de casa, espero que estejam todos bem. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, louvar a Ele que é grande e é poderoso para nos salvar. Pela cruz nos chamou, gentilmente nos atraiu. Love
exaltado seja o nome dele. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti. Erguemos as mãos.
nome do Senhor. Amém? Santo, santo, santo é o Senhor. Só Ele é santo. A palavra diz também que pela cruz, a outra louvor, pela cruz me atraiu. E realmente, a cruz do Senhor atrai a cada um de nós. Amém? Vamos estar um pouco meditando também na palavra de Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 13, versículo do 6 ao 9. Lucas, capítulo 13, versículos do 6 ao 9. A parábola da figueira estéril. Lucas 13, 6 até o 9. Diz assim a palavra de Deus, versículo 6. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. 7. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos vem procurar fruto nesta figueira e não acha. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. 8. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. 9. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? A palavra de Deus fala sobre a figueira estéril. Nós temos que dar frutos. Aqui é uma parábola que diz respeito a cada um de nós. Nós não podemos ser estéreis. Nós temos que dar fruto, porque senão o Senhor vai vir procurar frutos. No último dia vai ser cobrado frutos de cada um de nós. E se a gente não tiver, fica difícil. Porque aqui ele diz, está bem claro, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ou seja, se não dá fruto, está ocupando espaço para quê? Mas, respondendo, ele disse: o Senhor deixa estar este ano, até que eu escave e esterque. Ou seja, nós temos chance. É dado-nos ainda chance para que possamos, procurar dar frutos para o nosso Senhor. Em qualquer lugar que você for trabalhar, principalmente nessas empresas de vendas, se você não bater meta, essas empresas de telemarketing são as piores. Se você não bater a meta de todo o mês, você acha que o patrão vai ficar com você lá para quê? Só pagando seu salário e você ocupando lá inutilmente. A mesma regra se aplica para as coisas de Deus. Se a gente não produzir, se a gente não der resultado, a gente vai ser cobrado. Vai ser cobrado. E que possamos dar frutos, procurarmos seguir firmes nos caminhos do Senhor, dando frutos, glorificando ao nome do nosso Senhor, buscando ao Senhor a cada dia. Clama a mim e responder-te-ei, que nós possamos estar clamando ao Senhor. E em João 15:1 diz também o seguinte: toda árvore em mim que não dá fruto, atira e limpa. Não, desculpe, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Ou seja, quanto mais frutos der, mais aí o Senhor vai te abençoando e você vai crescendo cada vez mais. E diz também o seguinte, aqui é 15:2, que é o 15:1 que diz o seguinte também: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O Senhor Jesus Cristo é a videira verdadeira e o nosso Deus é o lavrador. Então não basta, contudo, que sejamos só árvores, umas belas árvores frondosas no jardim do nosso Deus. Nós temos também que produzir frutos. Amém? Possamos estar meditando na palavra do Senhor. E nesse momento eu vou convidar a nossa irmã Sara. Ela vai estar também louvando e honrando o nome do nosso Deus.
Graças paz, irmãos. essa oportunidade.
Glorificado seja o nome do Senhor. E os braços do Senhor é o nosso descanso. Ele disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, e eu cuidarei de vós. Essa é a promessa do Senhor. A promessa que nós temos que ter como garantia, que está sempre ali, conosco. Porque Ele não é homem para que minta. Então nós devemos confiar na palavra do Senhor. Eu gostaria também de pedir para os irmãos que os irmãos estejam orando pelas essas nossas programações, essas nossas transmissões, né, as lives, porque está alcançando bastante pessoas, está alcançando muita gente. Hoje mesmo eu encontrei o esposo da irmã Maria Roças no supermercado ali na igreja, o Paulo, e ele é muito engraçado. Ele falou assim, ele me chamou e falou assim: você está fazendo as lives, está parecendo uma deputada, misericórdia. Eu falei assim: deputada, né? Eu falei para ele: mas aí, está chegando bem? Ele falou: não, muito bom mesmo, tem que se candidatar, tem que se candidatar. Eu falei: não mistura, quase que eu ia falando para ele: mistura as coisas de Deus com isso não. Mas deixa quieto, né? Mas assim, a gente deve orar, porque assim, está alcançando pessoas que não são, talvez a nossa igreja, né? Não são membros de igreja nenhuma, mas está chegando longe. E nós temos que orar ao Senhor para que o Senhor cada vez mais esteja, né, alcançando mais e mais pessoas. Meu cunhado também mora lá em Santo André, ele é de outra denominação. Esses dias ele pediu para eu enviar também, enviei as lives, alguns vídeos para ele, nossas transmissões aqui. Ele também elogiou muito, gostou, parabéns, que Deus seja louvado. Então, que possamos também estar orando, né, nesse desejo para que cada vez mais alcance mais e mais lares. E você que é membro aqui da nossa igreja, venha com todo cuidado, com toda a segurança, porque a gente vai para tudo que tem lugar, né? Para vir para a igreja também acho que dá, mas que seja conforme a vontade do nosso Deus para a vida de cada um de nós. Eu vou deixar aqui alguns avisos. Um dos avisos nós temos aqui alguns alimentos para doações, foi doado, né? Alimentos não perecíveis. Então, se você conhece alguém, se você sabe de alguém que esteja precisando, fala comigo, fala com a irmã Cristiane ou com o pastor, você que sabe. A Cris também ela faz parte da ação social. Então, eu, a Cris e o pastor, você pode falar com a gente que a gente vai dar um jeito de estar aí, ou a pessoa vem retirar, ou a gente pode estar levando aí nas casas. Então, conhece alguém, sabe de alguém que está precisando, porque as coisas estão difíceis, irmão. As coisas estão difíceis. Então, comunica a gente que a gente vai estar aí ajudando da maneira como podemos. E também, sobre os dízimos e ofertas, se você não pode vir até aqui ou mandar por alguém seus dízimos, sua oferta, converse com a Cris, converse com a irmã Célia, e elas vão estar instruindo aí, informando como pode ser feito para você estar ofertando e dizimando ao nosso Deus, porque também faz parte do culto. Amém? E para isso, para os que estão aqui e que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, eu vou convidar o nosso pastor, ele vai estar louvando um hino do cantor cristão, e você que trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá estar depositando aqui nesse momento. Amém? Irmãos, vamos colocar de pé. Hoje não precisa mais abrir o cantor, né? Agora é só projetar aí. Você vê a força do ar que faz com a gente. Abre o cantor, não precisa mais, né? Vamos cantar esse grande por cima. Que eu acredito ser o anseio de todo crente, né? Essa chamada final. Quando
Vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e as ofertas, amém? Senhor nosso Deus, ó Pai, obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, condições de estarmos aqui dizimando, ofertando, ó Pai. Senhor nosso Deus, que o Senhor cada dia mais esteja abençoando a vida de cada um de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, e que o Senhor cada dia tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Esteja também, Senhor, abrindo, Senhor, portas de emprego, vagas de emprego para aqueles que estão desempregados, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor nosso Deus, nós sabemos que a situação do nosso país não está bem, mas para o Senhor não há crise, para o Senhor não há dificuldade, porque o Senhor é Deus. Que o Senhor esteja sustentando a cada um de nós, que o Senhor esteja, Senhor, avivando a nossa vida cada dia mais, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa a vida de cada um que esteja aqui presente, a cada família aqui representada. Abençoa também os que não puderam vir, que estão em casa. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Que o Senhor também esteja falando ao coração de todos aqueles que estão ouvindo nesse momento e os que vão ouvir depois essa live. Que o Senhor esteja abençoando. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu vou deixar só uma palavra aqui com os irmãos. E logo após eu vou estar convidando o nosso pastor. Ele vai estar trazendo a mensagem para que possamos estar firmes aí na palavra do Senhor. A mensagem que eu gostaria de deixar, a palavra que eu gostaria de deixar com a igreja se encontra em Jeremias 17, 7 e 8, que diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Amém? Que possamos ser como essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Mesmo que venha o calor, mesmo que venha as dificuldades, nós continuamos com as nossas folhas verdes, continuamos dando fruto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade. E nesse momento eu passo a palavra para o nosso pastor, o pastor Carlos. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Agora as pessoas com máscara não dá para saber quem é. Estou vendo aqui duas pessoas aqui diferentes. Diferente assim, que eu não vi ainda. Né? Ele vai falar diferente, como assim? É de outro lugar, de outro planeta. É isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Você é a? Raquel. Eu te conheço, Raquel. Não? Você não é da igreja lá do Nordeste? Ah, tá explicado. Não que eu tinha te visto lá, mas que você me lembra pessoas de lá. Minha família é do lado. Ah, então tá explicado. Tá vendo que eu sou bom de fisionomia. Muita coisa eu não sou bom não, mas guardar a fisionomia, eu guardo. Até minha esposa fala, puxa vida, você consegue? Consigo. Eu ligo, né, às vezes fisionomia e falo, é parentesco, tem um parentesco. Deus abençoe, Raquel, seja bem-vinda, tá, no nosso Deus, que Deus te abençoe grandemente. Né? Eu não sei se você costuma ir em Jardim do Oeste. Costuma, mas está morando aqui perto, eu sei que está morando aqui perto, então fica à vontade, não estou querendo pescar nem a parte de ninguém, mas tá bom? Se você... Esse pastor de vai ficar sabendo disso, né? Deus te abençoe, tá? Brincadeira, essa parte, seja bem-vindo, Deus te abençoe, sinta-se bem no nosso meio. E você, querida? A paz, minha irmã. Amém, que bom. Amém, louvado seja Deus. Seu nome, querido? Jerusa.
Você já frequenta alguma igreja já? Amém. Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda também, tá bom? Sinta-se bem no nosso meio, tá bom? Muito feliz mesmo, por sua atitude, né? Eu me recordo uma vez que um pastor apareceu aqui do nada, subitamente, e ele disse assim: esse negócio de férias pastoral, eu não tenho muita paciência para isso não. Pessoal, vamos fazer caminhada. Eu falei: eu vou fazer uma caminhada para a igreja. Ele apareceu do nada aqui, né? Falou assim: não, você não é para mim não, esse negócio de férias pastoral, eu prefiro ir para a igreja. Mesmo que eu não vou para a minha, para uma outra eu vou. E ele estava aqui conosco. É interessante isso, essa atitude, né? Mesmo que você não está lá, você está aqui, procurou um lugar para congregar. Então, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Você também, Raquel, que Deus te abençoe. Tá bom? É uma alegria mesmo ter vocês aqui conosco. Eu vou, nesse momento, passar a palavra para a nossa irmã Rosângela. Ela vai estar louvando ao Senhor. E logo depois nós voltamos para ter uma breve reflexão da palavra de Deus, porque nós temos a ceia do Senhor também. Fala assim, uma dica que eu dou aqui quando eu for passar o... Desliga, né? Salve a igreja, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais
Glória a Deus. Que música linda, não? Mexe no coração da gente, né? Eu falo que eu sou muito mole para algumas coisas, ainda mais quando algo toca no nosso coração. E ainda mais pensar que nosso Senhor sofreu tudo isso por amor e voluntariamente, né? Toda vez que eu penso na morte de Cristo e nesse processo todo até chegar, né, à sua crucificação, a sua condenação, a sua crucificação e posteriormente a sua ressurreição, eu me lembro da sua oração: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. E ele não retrocedeu diante da vontade do Pai. Que nós possamos ser assim, diante da vontade do Pai, diante da vontade de Deus, que nós não venhamos retroceder, mas que venhamos avançar sempre, né? Nós não fomos ou não fazemos parte de um reino que retrocede, nós fazemos parte de um reino que avança, independente do que vai ter que se encarar lá na frente. Porque não tem que encarar muita coisa, né? Vamos tentar romancear o Evangelho, porque nós sabemos que quem faz parte desse reino, de alguma maneira, vai sofrer alguns impactos na vida. A diferença é justamente como encaramos tudo isso. Como é que nós temos encarado essas dificuldades, essas lutas? Às vezes a gente quer enfrentar elas com o poder e a força do nosso braço. É natural, porque muitas vezes chegamos a essa, desculpa a expressão, mas essa estupidez de achar que nós podemos fazer alguma coisa para mudar alguma coisa. O que nós podemos sim é nos submeter à vontade de Deus, que quando nos submetemos à vontade de Deus, nós com certeza sempre saímos vitoriosos. É impossível isso não acontecer. Por isso que é bom nos render sempre diante da majestade do Senhor, da bondade, da fidelidade dele, né? E encarar de uma forma diferente, não da forma que nós achamos que temos que encarar, mas sempre direcionados por ele. E ele quer fazer isso. É impossível ele não querer fazer isso. Agora fica sempre esse embate, né, da nossa parte. Eu quero me submeter, porque muitas vezes ele vai querer nos contrariar. E isso é uma parte muito delicada e difícil. Quando vai querer exigir de nós alguma coisa, exigir entre aspas, né? Porque às vezes talvez você possa ter o direito de dizer: eu não quero. Talvez você possa fazer isso. Talvez você possa ser audacioso a esse ponto de querer dizer não a Deus ou para aquilo que Ele tem idealizado em você e para você. Mas é necessário confiar na vontade dEle. Precisa confiar. Principalmente quando a gente percebe que Deus Ele tem promessas. E eu ouvi uma mensagem essa semana, eu achei muito interessante, que o pastor ele dizia basicamente assim, que promessas é um encontro com o futuro que Deus reservou para cada um de nós. É um futuro, é um encontro com esse futuro. E Deus tem um futuro promissor para cada um de nós. Não podemos deixar de crer nisso, não podemos deixar de confiar nisso, porque Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus bondoso, né? A sua palavra ela está recheada de textos falando sobre essas características que fazem parte da natureza de Deus. O que depende de nós diante de tudo isso? Crer, é confiar. Essa é a parte talvez mais delicada e difícil, mas necessária.
Por isso que nós temos que nos render diante desse Deus. Amém? Quero pedir nesse momento que você abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 30. Um texto conhecidíssimo, mas um texto muito especial que falou comigo. E a gente pôde, de alguma maneira, conversar com o texto, e o texto ser convincente em relação a alguns questionamentos dentro desse bate-papo com ele. Nós vamos ler o texto e depois eu quero orar junto com os irmãos. Vamos ler? Eu vou ler na versão NVT, um pouquinho diferente. A gente trabalha uma versão diferente, mas ela trabalha com sinônimos. E o texto diz assim: certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Interessante essa parte, né? Ele está fora de si. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebul, príncipe dos demônios, e dele que é dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação: como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé. Está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade: todo pecado e toda blasfêmia pode ser perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmava estar possuído por um espírito imundo. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Melhor, se você se sentir bem, eu queria pedir a você nesse momento que você dobrasse seus joelhos. Logicamente você pode. E vamos falar com Deus. Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Te agradeço, Deus, pela vida dos Teus servos que corresponderam aos apelos que estão, Pai, aqui nessa noite. Quero te agradecer pela vida de cada um. Quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Deus, com as Tuas mãos que protegem, que trazem segurança, que essas mãos venham sobre nós, que venham, Deus, a cada dia nos alimentar e nos colocar de pé diante dos desafios que nós temos enfrentado nesse tempo conhecido como novo normal. Ó Deus, mas que nós não possamos, ó Pai, nos utilizar desse tempo como justificativas para não alimentar a nossa fé no Senhor. Por isso que eu te peço, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, falar conosco através de Sua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha, ó Deus, traduzir tudo aquilo, ó Deus, que o homem não consegue aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, que essa porção venha de alguma maneira incomodar o nosso coração, dentro das entrelinhas, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Ó Deus, que nós possamos a cada dia nos permitir ser guiados por esse Espírito à verdade da Sua palavra, porque a Sua palavra é a verdade inconteste, e não podemos em hipótese alguma duvidar disso. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja e esteja com cada um que está aqui nessa noite e com aqueles que estão tendo a oportunidade, Senhor, de participar desse momento de culto através da transmissão. Ó Deus, se existe alguém aqui com algum tipo de dificuldade que aparentemente é insolúvel, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, com as Tuas mãos que sara, que cura, que transforma o contexto, ó Deus, e alcance nessa noite. Ó Deus, que haja confiança da nossa parte,
que nós possamos, ó Deus, continuar crendo, ó Deus, nas suas promessas, porque sabemos, ó Pai, como eu falei aqui, promessa é um encontro com o futuro promissor que o Senhor reservou para cada um de nós. Por isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado hoje, sempre, e que teu povo, ó Deus, seja, ó Deus, e esteja unido sempre diante de tais dificuldades que temos enfrentado. Mas sabemos, ó Deus, como sempre temos dito aqui, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos consciência que o Senhor está conosco, nos colocando de pé, ó Deus, alimentando a nossa esperança sempre, ó Deus, para que continuemos firmes, avançando em todo o tempo, porque sabemos, ó Pai, como nós falamos aqui, fazemos parte de um reino diferente, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Coloque aí sentado no seu lugar. Esse texto é um texto especial porque ele fez refletir a respeito sobre o reino inaugural. Quando a gente usa essa expressão reino inaugural, o que vem à nossa mente é justamente um reino diferente, né? Um reino que confronta, de um rei também que confronta. Por isso que o povo de Israel, o povo judeu, criou uma expectativa em relação a esse Messias, e quando Jesus se apresentou e apareceu, não tinha nada a ver com aquilo que eles esperavam, né? A gente já citou isso aqui, mas vale a pena citar novamente, porque o que eles esperavam a nível de rei, a nível de Messias, era alguém que suprisse as expectativas até dentro do campo visual. Aí Jesus vem e se apresenta diante do povo, sentado num jumentinho, no texto vai dizer que é uma filha de uma jumenta, e entra em Jerusalém e foge totalmente fora do contexto de expectativa do povo em relação a esse rei, a esse reino. Por isso que eu disse que é um reino que confronta, e resultado de um rei também que confronta a realidade vigente e presente. Porque quando se fala em rei, fala em alguém de uma imagem suntuosa, né? De um manto vermelho, né? Montando um cavalo branco, né? Empunhando uma bela de uma espada na mão, e de repente aparece alguém totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Um rei humilde, né? Um rei totalmente fora do contexto daquilo que eles estavam aguardando. Então é um reino que confronta, é um reino diferente. Tem uma música muito especial que um dia a gente vai cantar aqui, que fala que é um reino sempre eterno, é um reino que não tem fim, e foram palavras ditas pelo seu próprio rei que faz parte desse reino, quando ele disse: meu reino não é desse mundo. E a música vai dizer assim, que é um reino sempre eterno, um reino que é firmado em bondade, é um reino que é firmado em fidelidade, é um reino que é formado e firmado em unidade, em justiça, coisa que nós não vemos mais nos dias de hoje. E se nós fomos ou somos e fazemos parte desse reino, o mínimo que se espera de nós é que tenhamos essas características também: bondade, fidelidade, graça, amor, que nós possamos de alguma maneira desenvolver essa questão da unidade. É um reino então que confronta a realidade vigente, ainda mais hoje, onde vivemos num tempo onde o contexto de egoísmo tem sido exageradamente perceptível e visível, e tem alcançado muitos corações. Aí Jesus vem e muda toda essa realidade e diz assim: meu reino é um reino de unidade, é um reino de dividir, é um reino não um reino de subtrair, mas é um reino de somar para poder dividir. Então é um reino que confronta, de um rei que disse que o reino não era deste mundo. Por isso, entendendo que nós somos súditos desse rei, é impossível que não venhamos sofrer as mesmas lutas que o nosso rei sofreu. Pastor, é sério isso aí? Eu achei que seria diferente, né? Não daria para ser um pouco... Não, é difícil. É difícil, porque se Jesus foi perseguido, com certeza os seus súditos, se viverem, buscarem viver na íntegra o que o reino pede, seremos perseguidos também, seremos caluniados também,
seremos acusados injustamente também. Acusações respaldadas por interesses próprios, fruto e produto de um coração egoísta, um coração que não foi transformado por esse rei, que faz parte de um reino que confronta realidades. E é impossível esse rei e esse reino não confrontar. E a maior prova disso é que existia uma classe religiosa na época que era de alguma maneira uma pedra no sapato de Jesus. E pedra no sapato incomoda, não incomoda, irmão. Outra inchada, né? Você tem que ficar tirando, bate, tira e bate. Era esse grupo religioso, um povo que vivia no encalço de Jesus, tentando de alguma maneira pegar ele em alguma cilada para poder incriminá-lo, sim ou não? É tanto que o texto vai dizer que quando Jesus estava na casa, que possivelmente fosse na casa do seu discípulo Pedro, a família já foi ao encontro e disse para ele está fora de si. Ele sabe que o pessoal está no seu encalço, na sua perseguição, e está buscando de alguma maneira pegá-lo na espreita para poder prendê-lo, condená-lo, e ele continua agindo dessa forma, de forma tão tranquila. Talvez seja justamente a forma com que esse rei queira com que os seus súditos vivam. E é tanto que nesse texto em especial, esse próprio grupo religioso tentou de alguma maneira fazer a mesma coisa com Jesus. O difamando, o caluniando, levantando algum tipo de falso contra ele, dizendo que tudo aquilo que ele estava exercendo e executando, a fonte do seu poder não era outra a não ser o próprio Beelzebul, Satanás. E o texto é bem claro, que a fonte do poder ao qual Jesus desenvolveu tudo aquilo que foram os milagres, né, a forma com que ele expulsou os espíritos imundos, era pelo poder de quem? Do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor. Então, esse reino, a cada dia que avançava, ele também incomodava. Estranho hoje em dia, não é? Que esse reino parece que não incomoda tanto assim mais, como deveria. E a cada dia que avançava, gerava incômodo, fazendo com que aquele grupo religioso de alguma maneira intentasse insistentemente contra a pessoa de Jesus. Eram homens que eles conheciam sim a lei de Deus, mas pouco conhecia sobre o Deus da lei. Já parou para perceber isso? Homens extremamente inteligentes, conhecedores da Torá, eram doutores da lei. Então eles conheciam a lei de Deus, mas desconheciam o Deus da lei, desconheciam o reino ao qual Jesus era o próprio rei. E é interessante que, na medida que você vem pegando aqui, desde o começo de Marcos, do Evangelho de Marcos, você vê incessantemente Jesus sendo incomodado por esses homens. Mas o mais interessante que nos chama a atenção é justamente isso, que eles de alguma maneira tentaram fazer com que Jesus talvez até acreditasse naquilo que eles estavam dizendo. Já parou para pensar nisso? Que quando nós não sabemos quem nós somos, de tanto ouvir sobre aquilo que nós não somos, nós podemos muitas vezes afirmar ser aquilo que os outros dizem, não o que eu digo ser. Nossa, estranho isso, né? Deu para entender? É quando a gente não tem convicção daquilo que a gente é. Jesus não tinha crise de identidade, ele não tinha crise existencial, porque ele sabia quem ele era, ele tinha consciência de quem ele era. Por isso que lá em Mateus ele vai dizer: todo o poder é me dado no céu como na terra. Então Jesus sabia quem ele era, e ele sabia da fonte de poder que fazia com que ele realizasse todos aqueles milagres. A fonte era o Espírito Santo de Deus. Por isso que o texto vai falar justamente aqui, olha só, no versículo 22. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram:
está possuído por Beelzebul, o príncipe dos demônios, e é dele que recebe poder para expulsar os demônios. Aí Jesus veio e disse assim: como é que pode? Um reino militar contra o próprio reino. Como é que pode um reino lutar contra o seu próprio reino? Ele não pode subsistir. Ele não tem como continuar firme de pé. E o texto vai dizendo aqui: um reino dividido internamente será destruído. Aí ele vem citando: da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Isso serve para a gente também dentro dos contextos relacionais. Quando a gente não sabe para onde vai, então qualquer caminho serve. Mas quando a gente sabe para onde vai e o povo está unido nesse propósito, não tem como o povo ou a família se desintegrar. Mas ela vai estar sempre unida. Por quê? Porque ela está sob a direção de quem? Do Espírito Santo de Deus. E esse texto me fez refletir justamente sobre algumas coisas. Sobre ter a vida dirigida pelo Espírito Santo. Evidências de uma vida que é dirigida pelo Espírito Santo. Nós podemos ver isso através da pessoa do próprio Cristo. Quem tem uma vida dirigida pelo Espírito não vive dentro desse contexto de divisão, mas vive sempre dentro do contexto de unidade, de justiça, de bondade, de fidelidade. Eu sei que o texto está falando do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eu quero te fazer refletir justamente sobre a importância de ser a sua vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Lembra quando Jesus ele tem a sua ascensão e pede para que seus discípulos fiquem em Jerusalém? Então, enquanto o povo estava lá em Jerusalém, preso, sem a presença do Espírito Santo, como é que o povo estava? Assustado, com medo por conta das perseguições, por conta das mortes. Mas quando o Espírito Santo passou a habitar na vida daquelas pessoas, o que aconteceu com eles? O temor deixou de existir. Portas que estavam fechadas se abriram, porque eles não estavam mais preocupados com a perseguição que era acirrada, porque eles sabiam que faziam parte de um reino que confrontava, era um reino que avançava. Então, quem tem a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus, não teme. Não teme. Mesmo que as perseguições venham, ele não teme. Mesmo que as calúnias sejam levantadas, ele ainda continua de pé. Mesmo que tentem armar alguma coisa, algum tipo de cilada contra ele, ele não se preocupa com isso. Por quê? Porque a sua vida está firmada no Altíssimo. A sua vida está sendo dirigida pelo Espírito de Deus. E quais são essas evidências de uma vida que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus? Foi isso que eu coloquei aqui no meu coração. Percebemos que a ação do Espírito Santo na vida, quando a mesma está sempre indo em direção à vontade de Deus. Uma vida que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus é uma vida que está sempre indo em direção à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Já parou para pensar nisso? Qual tem sido a vontade de Deus para a sua vida? Isso de alguma maneira tem incomodado você? Tem gerado algum tipo de desconforto e medo? Porque muitas vezes a vontade de Deus vai nos confrontar. Ela vai querer muitas vezes mexer com alguma coisa dentro de nós para tirar de nós aquilo que nós não gostaríamos que tirasse. Mas quando nós temos uma vida dirigida pelo Espírito de Deus, nós não tememos. Nós simplesmente avançamos para a vontade de Deus. Foi isso que Jesus nos mostra aqui nesse texto. A fonte do poder que faz com que ele desenvolva tudo aquilo que ele desenvolveu, o Espírito de Deus. Então, ele não tinha medo de continuar realizando a vontade
de Deus, está caminhando em direção a ela. E constantemente você vai ver Jesus falando isso, dizendo isso. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Não diferente de nós. Nós não estamos aqui para fazer uma outra coisa, uma outra vontade, a não ser a vontade do Pai. E se nós temos a nossa vida gerida, dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja desconhecida a nós, porque nós não temos capacidade de enxergar lá na frente, mas temos o Espírito Santo que conforta o nosso coração, temos o Espírito Santo que nos encoraja para ir em direção à vontade de Deus. E isso me faz lembrar da figura de Abraão mais uma vez. Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, para um lugar que eu vou te mostrar. Isso foi confiança na palavra de Deus. E é justamente isso que o Espírito faz com que nós confiemos na palavra de Deus, e faz com que caminhemos em direção à vontade desse Deus. Então, uma outra evidência que nós encontramos aqui de uma vida que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, é nós percebermos a ação do Espírito Santo na vida, quando essa busca glorificar a Deus em tudo que faz. Quando nós temos a nossa vida gerida, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que nós procuramos fazer, precisa procurar fazer para glorificar o nome do Senhor. Jesus mostra isso dentro do seu ministério. Ele mostra isso. Por mais que ele enfrentou vários desafios, vários percalços. Ah, pastor, mas Jesus era Deus. Jesus era Deus, 100% plenamente Deus, mas 100% plenamente homem, mas era um homem perfeito, mas enfrentou seus desafios. Nós também temos enfrentado o nosso, mas quando nós nos permitimos ser dirigidos pelo Espírito de Deus, tudo aquilo que nós vamos fazer e venhamos fazer, tem que ser feito para glorificar o nome do Senhor. Eu lembro de um texto muito especial, que é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, se não falha a memória, quando o próprio apóstolo Paulo diz: quer comamos, ou quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, nós precisamos fazer para a glória de Deus. A sua vida, se a sua vida é gerida pelo Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que você vem fazer precisa ser feito para glorificar o nome do Senhor. Uma outra evidência de alguém que tem uma vida gerida pelo Espírito Santo de Deus, nós percebemos a ação do Espírito na vida quando essa sinaliza o reino de Deus. Uma vida que é gerida pelo Espírito de Deus é uma vida que sinaliza sempre o reino de Deus. Já viu aquelas pessoas que estão no trabalho e de repente ela olha para você e diz: você é diferente. E não é porque você foi com um penteado de crente, com uma camiseta com a frase de efeito estampada no peito. Não. Não é porque você foi com uma saia grande. Não. Não é que você foi de terno e paletó para o trabalho. Não. Mas por quê? Porque a tua vida sinaliza o reino. Esse reino eterno, esse reino de justiça, esse reino de fidelidade, esse reino de mudanças, esse reino onde apresenta uma proposta de vida totalmente diferente. E as pessoas com certeza vão olhar para você. E eu já disse aqui uma vez que eu tinha muita vontade, há muito tempo atrás, de ser visto assim, de ser olhado assim, né? E uma vez eu estava numa empresa e um rapaz falou assim: você é cristão? Eu falei: rapaz, mas por que você está perguntando isso? Ele falou assim: porque o teu semblante te condena. Eu falei: misericórdia, eu não sabia que eu tinha cara de crente. Mas aquele que tem a vida gerida pelo Espírito Santo de Deus é uma vida que sinaliza sempre o reino, mesmo sem falar absolutamente nada. Porque é impossível você que tem uma vida gerida pelo Espírito Santo de Deus, de alguma maneira alguém não perceber isso. Então nós vemos através da pessoa de Jesus Cristo, nesse texto, entendendo que a fonte do poder que fazia com que Jesus desenvolvesse tudo era a fonte do Espírito Santo.
Quando nós nos permitimos a ser geridos por esse Espírito, nós com certeza estaremos sempre caminhando para a vontade de Deus. Tudo que nós fazemos vai ser para a glória de Deus. E tudo que eu faço sinaliza o reino de Deus. Que a sua vida seja uma vida para a glória de Deus, gerida por esse Espírito, porque você faz parte de um reino diferente, um reino que confronta realidades, um reino que busca fazer aquilo que o seu rei faz, não aquilo que qualquer outra proposta que é colocada diante de nós, que nós venhamos fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus. Eu queria que você baixasse sua cabeça nesse momento, uma pequena reflexão para que nós possamos partir para um momento de ceia. E nós vamos orar nesse propósito. Senhor, eu quero que a minha vida de fato seja uma vida gerida, dirigida pelo Teu Espírito. Porque a Tua palavra nos mostra isso. Uma vida gerida e dirigida pelo Espírito é uma vida que caminha em direção à vontade de Deus. É uma vida que busca viver, ser vivida para glorificar o nome do Senhor em todas as coisas, aonde quer que esteja, tudo que venha fazer. E é uma vida que está sempre sinalizando o reino. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai amado, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela porção dessa palavra que nos falou, Deus, não a respeito do pecado imperdoável que o texto está falando, mas nos fez refletir justamente sobre a importância do Espírito Santo em nós, o que Ele quer fazer em nós e o que Ele quer fazer também através de nós. Por mais, ó Deus, que sejamos tentados a permitir com que a nossa vida seja gerida pelo nosso próprio coração ou por nós mesmos, nós não queremos mais, Senhor, porque todas as vezes que agimos dessa forma, o medo, ele quer reinar no nosso coração. Nós somos um povo que acabamos, ó Deus, travando e parando no meio do caminho e queremos retroceder, mas quando estamos sob a direção do Teu Espírito, nós avançamos mesmo sem saber o que nos aguarda, porque sabemos que estamos diante da potente mão de Deus, e é ela que nos sustenta, é ela que nos encoraja. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que tudo que venhamos fazer e realizar, como falamos aqui, seja para a glória do Teu nome. Sei, ó Deus, que tem sido tempo extremamente difícil, delicado, com tantas coisas a serem encaradas por nós. Quantas pessoas estão sendo, nesse momento, alcançadas pela crise, pelo desemprego, por conta do contexto econômico em que o país se encontra. Mas sabemos, ó Pai, como foi falado pela nossa irmã Nilda, que nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo é mais que vencedor por aquele que nos amou. Por isso que nós cremos nisso, que o Senhor não permitirá com que faltará absolutamente nada, porque nós estamos diante de um reino eterno, que supre as necessidades dos céus. Mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia mais uma vez, 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 em diante. Não vou falar sobre o texto, quero fazer a leitura do mesmo e vamos partir para o momento de ceia, porque senão eu vou passar do horário que eu tinha combinado com os irmãos. Primeiros Coríntios, capítulo 11, no versículo 23 em diante. Eu quero pedir já que a Fabiana fique aqui conosco. O texto diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim,
quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Ceia, o texto mesmo já diz que é um memorial sagrado. É quando trazemos à nossa memória o sacrifício de Jesus ali no cruz do Calvário em nosso favor. Como nós já falamos aqui, de forma voluntária, né? De forma voluntária. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho unigênito do Pai. A própria Escritura diz que ele é o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E é ele que veio justamente para fazer aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Pelo fato de termos pecado, nós contraímos uma dívida com Deus, dívida essa que nós não conseguiríamos jamais quitar. Então Jesus veio e pagou esse preço por mim e pagou esse preço por você. É motivo sim para agradecer, para dar graças ao Senhor por essa atitude do nosso Senhor, que nos comprou com um bom preço através do seu sangue vertido na cruz. Gosto muito da canção que diz assim: ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Usando um outro compositor, um amigo meu, ele disse assim: Jesus chorou para que a gente pudesse sorrir, ele sofreu para que a gente pudesse ser feliz, né? Então nós temos muito motivo sim para dar graças a Deus. E esse é um tempo, um momento que nós precisamos levar em consideração também aquilo que eu disse na ceia passada. Ceia é mesa é um local de comunhão, né? Nós só chamamos as pessoas para fazerem parte do ambiente da nossa casa ou sentar na nossa mesa quando nós temos comunhão com ela. Quando você é convidado, mesa também é um ambiente de cumplicidade, um momento de dividir, um momento de confiança. E é Jesus Cristo, quando fez isso, nos convidou para fazer parte da sua mesa. Foi justamente isso que ele disse: eu não já vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz, né? O que o seu Senhor faz ou fará, mas os amigos sim. Então foi isso que ele nos convidou, para sermos seus amigos. Então esse é um momento para os crentes, né? Para aquele que já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que está em comunhão com Deus, aquele que está em comunhão com a igreja de Jesus Cristo. Então, ceia é isso, é comunhão, é um momento de recobrar e trazer à memória o sacrifício de Jesus. Aquele que foi ali na via dolorosa, né? Enfrentar aquela cruz por nós, né? Por mim e por você. O texto vai dizer que ele foi o Cordeiro. Além de ser o elemento, ele foi aquele que tornou possível o sacrifício, para que hoje você pudesse estar aqui. Você é resultado disso, sabia? Já parou para pensar nisso? Que eu sou resultado disso? Porque Jesus pagou esse preço por você. Vamos nos colocar de pé. Eu vou pedir a ajuda da Fabiana. Como nós estamos aqui em um grupo menor, eu vou pedir para que a Fabiana entregue, mesmo sem a gente cantar o hino. Mas depois eu quero que a irmã Rosângela repita o hino que ela cantou. Tá bom, minha irmã? Pode ser? Então tá bom. Por favor.
texto da palavra diz: agradeceu a Deus e partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Vou pedir para que a Fabiana possa estar orando nesse momento, dando graças pelo primeiro minuto. Oremos, Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui, Senhor, diante da Tua presença, para te agradecer, ó Deus, por tão grande amor, Senhor Jesus, que teve para conosco, Pai. Senhor Jesus, por tudo que foi pago naquela cruz, Senhor Jesus, a qual nós não merecíamos, Senhor, mas pelo Teu grande amor, Senhor Jesus, podemos estar aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Em Teu nome eu te agradeço. Amém. Posso ter dado graças? Vamos participar então do primeiro elemento? Amém. Versículo 25 diz: da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beber. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade que nos concedeste de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por este culto, por esta celebração ao Senhor. Obrigado, te agradeço, a Deus, pela vida dos Teus servos que estão aqui nessa noite, que saíram de casa, que talvez enfrentaram algumas dificuldades para estarem aqui, mas estão aqui, para a glória do Teu nome. Que o Senhor seja com a vida de cada um deles. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão especial, onde a nossa mente, ó Deus, é recobrada em relação ao sacrifício do Teu Filho Jesus ali na cruz em nosso favor. Nós te damos graças, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela forma especial com que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos, Pai, pelo sangue vertido na cruz do Calvário por nós. Nós só temos aqui te agradecer diante de tais atos do Senhor para conosco. Mais uma vez nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos participar desse segundo elemento, então? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. De tal morte a tua vitória, né? De tal morte o teu aguilhão. Eu quero pedir nesse momento que a irmã Rosângela se dirija para cá. Os irmãos podem sentar. Depois que ela terminar o cântico, nós vamos orar mais uma vez e nós vamos encerrar o culto dessa noite. Ouça esse hino lembrando, né, do sacrifício de Cristo por você. Mais uma vez, salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo.
Que Deus abençoe meus irmãos, que nós possamos estar aqui no próximo domingo e que você tenha uma excelente semana na paz do Senhor. Grande Deus, nós estamos alegres, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor concede a cada um de nós de nesta noite subir à tua casa de oração. Nós glorificamos o teu nome, nós nos alegramos, Senhor Deus, pela salvação de Jesus Cristo, por essa forma tão bonita que a tua serva cantou nesta noite, Senhor Deus. Nós somos, Senhor Deus, imensamente agradecidos pelo teu amor, Pai. Nós pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, mesmo hoje, que nós já temos a tua salvação, Pai. Continuamos sendo homens e mulheres imperfeitos, pecadores, imerecedores, ó Pai, mas em nome de Jesus nós te agradecemos, porque o teu amor é suficiente. Nós estamos nas mãos de Cristo, Senhor Deus, e Ele não nos desprezará de forma alguma. Louvado e agradecido o teu nome. E muito obrigado também pela presença do teu Espírito Santo em nossa vida, para nos consolar, para nos confortar, para nos guiar, para que possamos, Senhor Deus, fazer a tua santa vontade. Abençoe, Pai, o pastor desta igreja, o pastor José Carlos, sua família, toda esta igreja, aos visitantes nesta noite, que a tua família, a família cristã, Pai, esteja se alegrando mais e mais em Cristo, Pai. Os dias são maus e nós não acreditamos que vai melhorar, mas nós acreditamos sim que um dia, ó Pai, estaremos todos juntos, ó Pai, vivendo na Nova Jerusalém, desfrutando das tuas bênçãos, da tua maravilhosa graça, Senhor Deus, que em Cristo nós recebemos. Louvado e agradecido o teu nome. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e tenha uma excelente semana na paz do Senhor. Amém.